Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gesiane Dionísio, da disciplina Língua Portuguesa. E a nossa aula de hoje está direcionada para a turma do 5º ano do Ensino Fundamental. Então, vamos à nossa aula de hoje. E aí, vocês estão animados? Estão fazendo os desafios anteriores? A nossa aula de hoje, o tema é sinônimos. Mas antes de começarmos essa aula, vamos ver o desafio anterior. Será que vocês fizeram? Vamos lá. Quais as características do gênero textual biografia? Será que vocês responderam certinho as características? Quem é que lembra quais são as características do gênero textual biografia? Lembrando que biografia, bio, vida, grafia, escrita, certo? Então, é justamente a história de vida de alguém. Essa é uma das características do gênero textual biografia. Mas a nossa aula de hoje, iremos conversar sobre sinônimos. Quando falamos em sinônimos, logo lembramos de palavras. E as palavras, elas são muito importantes no nosso dia a dia. Quando você vai escrever um texto, quando você vai se comunicar com alguém, é muito legal pronunciarmos as palavras corretamente e até mesmo evitar repetição. Porque quando falamos em sinônimo, sinônimo é a aproximação de significados entre duas ou mais palavras. É justamente quando a palavra ela tem o seu significado semelhante. A palavra escrita é diferente, mas o significado é semelhante. Assim, quando utilizamos belo, também podemos utilizar bonito, para termos um sentido bem próximo ou idêntico à frase ou que queremos justamente transmitir, certo? Belo e bonito são palavras sinônimas. Então, é importante vocês compreenderem que os sinônimos, as palavras, os seus significados são semelhantes. Ou seja, os seus significados são parecidos. Beleza até aí? Vamos lá. Então, os sinônimos, eles são fundamentais. Por que eles são fundamentais? Num texto, podemos evitar o uso de repetição, certo? De palavras. E, no entanto, também é muito importante ter cuidado com o emprego dos sinônimos, pois cada palavra tem um significado específico e pode não corresponder exatamente àquilo que se pretende dizer. Então, é muito importante também o uso do dicionário. Se você tem dúvida, é importante consultar o dicionário. Eu acredito que essa palavra seja sinônima dessa, mas daí você tem dúvida. Então, vai lá no dicionário, confirma para usar a palavra corretamente e o sinônimo corretamente. Beleza? Porque muitas vezes confundem. A palavra é parecida, mas o significado não. Então, logo não é sinônimo. Beleza? Vamos lá, crianças. E aí, vocês estão gostando? E quais são os tipos de sinônimos? Quem é que já sabia quais são os tipos de sinônimos? Temos os sinônimos perfeitos e os sinônimos imperfeitos. Então, dependendo do significado das palavras sinônimas, os sinônimos são classificados em dois tipos, perfeitos e imperfeitos. O que são sinônimos perfeitos? São quando as palavras elas possuem significados idênticos, ou seja, significados parecidos, semelhantes. Então, esses sinônimos são considerados perfeitos. Beleza até aí? E os imperfeitos? São quando as palavras elas possuem significados parecidos, mas não idêntico, certo? Parece, mas não é exatamente igual, é só parecido. Beleza até aí? Já o perfeito não. O perfeito é praticamente a mesma coisa. Deu para entender? Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de sinônimos perfeitos. Vamos lá comigo, acompanha aí.
Após e depois. Após e depois são duas palavras sinônimas. Após o almoço, resolvemos caminhar. Depois do almoço, resolvemos caminhar. Percebe que as duas palavras, os seus significados são idênticos. Diz a mesma coisa, o que vai mudar só é a escrita. Após e depois. Mesma coisa, beleza? Casamento e matrimônio também são sinônimos perfeitos, porque os seus significados são idênticos, beleza? O casamento ocorreu durante a tarde, então no lugar de casamento você pode estar substituindo também por matrimônio. Então os sinônimos ele tem essa função, esse objetivo de você evitar repetição no texto. Então quanto mais você ampliar o seu vocabulário com palavras sinônimas, melhor ainda para você produzir um bom texto, certo? Língua e idioma, mesma coisa. Nossa língua é uma das mais difíceis de aprender. Poderia colocar também nosso idioma. Morrer e falecer também, certo? São palavras sinônimas. Vocabulário e léxico também. Ele reúne o conjunto de palavras de uma língua com os seus respectivos significados. Mas na dúvida, na hora que for utilizar palavras sinônimas, consultem o dicionário. Bonito e belo, como eu falei no início da nossa aula, certo? São sinônimos perfeitos também. O seu significado é idêntico. Beleza até aí? Vamos lá. Temos também aqui alguns exemplos de sinônimos imperfeitos. Cidade e município. A cidade corresponde à parte urbanizada do município. Já o município ele pode conter várias cidades ou vilas. Percebe aí a diferença? Então perceba aí que o significado ele é parecido, ele não é idêntico, ele é parecido. Beleza? Ouvir e escutar. De manhã estávamos ouvindo as notícias. Escutamos tudo que o médico disse. Escutar significa ouvir com atenção, certo? Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Beleza até aí? Então, por isso que são considerados sinônimos imperfeitos. Cão e cachorro. Nosso cão é muito amável com todos. Nosso cão teve diversos cachorros. Cachorro significa filhote de cão pequeno. Beleza até aí? Córrego e riacho. Um córrego é um rio pequeno que deságua em outro córrego, rio ou lago. O riacho também é um rio pequeno, mas que geralmente ele é afluente de um curso de água maior. Beleza aí, sinônimos imperfeitos? Gostaram dos exemplos? Gostaram, crianças? Vamos lá. O sinônimo é a aproximação de significados, recapitulando, entre duas ou mais palavras. E quando falamos em sinônimos, logo também lembramos de quê? De antônimos. Os antônimos, quem é que sabe o que significa? É o mais fácil. Sinônimo é o que eu falei? É justamente o significado semelhante, idêntico das palavras. Os antônimos, eles são palavras que apresentam significados contrários, certo? Bonito, feio, beleza até aí? É o contrário. Os antônimos também eles podem ser formados por prefixos, isso aí é uma outra aula, como feliz, infeliz, ou através também de palavras diferentes, com radicais diferentes, e que exprimem também uma relação, certo? De oposição, ou seja, alto, baixo, beleza? O antônimo de alto é baixo, beleza até aí, crianças? E eu trouxe para vocês um desafio. Olha só o desafio, que legal. O desafio que vocês irão fazer é bem fácil. Vocês irão escrever 5 frases utilizando palavras sinônimas. Teve dúvida? Deve fazer o quê, professora? Consultar o dicionário, beleza? Ah, estou com dúvida se essa palavra é sinônima ou não, então eu vou consultar. Beleza até aí, crianças? Gostaram da nossa aula de hoje? E como finalizamos a nossa aula sempre com o pensamento que eu trouxe para vocês hoje é o seguinte: faça o melhor que puder, seja o melhor que puder,
o resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Autor desconhecido. Então, crianças, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula. Tchau, tchau!